Está no ar o programa O Poder da Decisão. E hoje vamos falar sobre um tema que, olha, estamos nos aproximando, hein? Já está chegando no Dia dos Pais. Mas nós não vamos falar... Crise. A crise começou. É que quando se fala em crise, todo mundo pode se imaginar... É dinheiro. Dinheiro. Mas a crise na relação interpessoal das pessoas. E aí vem a parte da família. Como está o seu relacionamento com o seu pai? Você, pai, como está o relacionamento com o seu filho? Tem tido aquela conversa com ele? Tem olhado as notas, o boletim? O zap. Hoje tem pais que eles estão conversando com os filhos todos os dias. Assim. Todos os dias. O pai está no lado da mesa, o filho está do outro lá, né? Claro. Recebeu aí já? Viu a foto? Caiu aqui. Não, mas não era sua, não. Queremos... não ia caber no telefone. Queremos falar sobre esse assunto, porque é um assunto que, na grande verdade, estamos aqui fazendo um pouco mais de brincadeira, mas é um assunto que preocupa. Porque hoje a gente vê a relação familiar com um certo desgaste, e talvez a palavra crise, ela realmente esteja dentro das relações entre pais e filhos, porque o pai muitas vezes acaba aceitando a rebeldia do filho. E ao invés de se impor como era antigamente, né, acaba deixando passar. Chega no restaurante e já diz o seguinte: filho, qual é o banco que você quer sentar, em que lugar que você quer sentar? Que comida que você vai querer comer. Poxa, muitas vezes a criança tem 8 anos de idade, 9 anos de idade, você está repassando algo para ela, já imaginou? Que ela não tem conhecimento nenhum de ter o poder da decisão que nós estamos falando agora. Eu acho que essa decisão está, e muitas vezes, sendo uma falsa atribuição de responsabilidade. Hoje o nosso programa ele vai ser um certo puxão de orelha e nós queremos pedir essa permissão para cada um de vocês, tanto pais como filhos. Até porque, Pedro, é importante que se diga que ninguém nasce com a bula. Não vem a bula junto. Não tem uma manual. Qual é a fórmula correta para mim educar meu filho? Como que eu vou educar minha filha? Eu vou ser mais rígido? Eu vou ser mais contido? Ou eu vou ser mais liberal? Para os pais que ainda estão transferindo a responsabilidade, talvez ainda seja mais grave, né? Para os professores, para a escola, pai, preste atenção. Para você, mãe, também preste atenção, porque hoje nós vamos abordar esse tema aqui com muita, mas muita experiência, no sentido de tudo que nós já vivemos nos consultórios, de tudo aquilo que nós já tivemos aí de pessoas que nos procuraram, né, Santana, para falar sobre esse tema. E uma preocupação: cada um tem o seu papel. Para você, pai, para você, mãe, e você, filho, também. E hoje também os pais estão vivendo mais longe. Por exemplo, se não deu certo mais a dois, se separa. E como fica a criança? Vai para um lado ou para o outro? Um dia com o outro? O meu pai deixa, não, a minha mãe deixa, não, mas o meu pai falou que eu podia, a minha mãe falou que eu podia. Vocês estão percebendo o risco? Vocês começam a entender o tamanho da preocupação do nosso tema de hoje? Relacionamento, não estamos falando do relacionamento passada de mão, não estamos falando do relacionamento de responsabilidade não é minha, né? O que estamos deixando, qual é o legado dessas crianças e desses seres humanos que nós estamos formando na nossa sociedade? Vem com a gente! Vamos compartilhar. Você tem pergunta? Você tem dúvidas? Aqui, WhatsApp, manda mensagem pra gente, hein? Manda mensagem, vamos estar já caindo na nossa produção, a produção já vai selecionando e nós vamos estar respondendo nos próximos programas. Tema de hoje: relacionamento, pais e filhos, responsabilidade. O que o pai tem que fazer, o que a mãe deve fazer. E claro, você, filho, você não é somente o coadjuvante. Agora chegou aquele momento em que o pai diz: presta atenção aí e assiste ali. Telespectador. Ele diz: assiste esses caras ali, porque você tem que entender como é que você está fazendo. Você está querendo comandar em que shopping você quer ir, que filme você quer assistir, que gosto de pipoca que você quer, que refrigerante que você quer, e não está pensando no contexto geral. Tudo nós temos que ceder. Será que é assim mesmo? Filho com 22, 23 anos de idade ainda não trabalhou. Presta atenção, e pai. Cada vez vai aumentar mais aquele que vai ficar em casa mais tempo. Quando não ele sai. Tem 30 anos e está em casa com o pai e com a mãe. Quem pode, né? Tem gente que está nos assistindo e diz: desliga esses caras, meu. Vamos lá então começarmos a falar sobre a responsabilidade. Primeiro,
Você como pai e mãe, vocês devem assumir sim a responsabilidade de pai educador e de mãe educadora. Educadores, hein? O que significa educação? Primeiro, educação é quando nós preparamos os nossos filhos para a vida, para os relacionamentos, para as responsabilidades pessoais e também profissionais. Quando nós preparamos os nossos filhos para o respeito. Como era bonito. Antigamente, uma criança de 10, 12 anos, ela falava para o pai ou para a mãe, mas com um tom baixinho, né? Chegava pertinho. O pai. O que era para você hoje? É diferente. Hoje os filhos, né, estão agressivos, estão empurrando a mãe, estão empurrando pais, porque faltou talvez um pouco mais de educação, um pouco mais aí de disciplina anteriores. Para você pai, preste então atenção, vamos começar falando com o pai primeiro? Mas é que depende algo muito importante da gente, antes de falar com o pai, Pedro, lembrar que é como uma frase, uma lenda que reza dos gaúchos, que um trem de pequeno você laça, mas depois de grande você não laça mais. Você laça, não segura. Nunca mais vai segurar. Então é importante dizer que tem muita gente perdida e chega nos consultórios dizendo para nós, lembra aquele último caso, um menino de 23 anos, que não é mais um menino, né? 23 anos. É um menino passando para homem. E que a mãe provavelmente está nos assistindo hoje, se estiver, sabe que nós não somos milagrosos, mas podemos compartilhar experiências como tu falaste. E esse menino, a mãe é apavorada e dizendo que ele não sabia mais o que fazer da vida. Por quê? Ele não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia falar com ninguém, só fechado dentro de casa. Lembra dessa história? Vamos falar primeiro um pouquinho como ele era. Quais eram os hábitos dele? E aí voltamos, né? Quais eram os hábitos da mãe e do pai? Primeiro do menino, porque ele gostava de jogar videogame, lembra? Ele gostava de ficar bastante dentro de casa, ele gostava bastante de ficar fechado no quarto, colocava lá, não perturbe no quarto e não gostava, 23 anos, cara. Iniciava o seu ritual a 1h da tarde, 1h30. Por que esse horário? Porque antes ele estava dormindo. Exatamente. Aí volta, ou melhor, voltamos à palavra educação. Aí voltamos à palavra disciplina, aí voltamos à palavra responsabilidade dos pais. Se você permite isso, não ache que ele, por conta própria, vai querer sair dessa zona de conforto. Por isso que iniciamos, né? Nem consegue, ele está perdido. É como um animal que você tira ele do habitat e depois você vai ter que reassociar novamente para retornar ele para o habitat. Porque de qualquer forma nós temos nossos instintos também e nós nos acostumamos muito. O ser humano, olha, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, preste atenção nisso, nós nos acostumamos muito aonde nós estamos. Se a coisa está difícil, nós nos acostumamos a ficar naquela coisa difícil e mais ou menos ir sobrevivendo com aquilo. Entramos numa rotina, né? Rotina. Agora, se nós estamos numa disciplina, que não é fácil, disciplina é uma coisa complicada, a gente fala muito disso, mas é algo muito complicado, de você fazer todos os dias e buscar fazer mais, é o comprometimento que nós falamos também. E então, falando para o pai, diretamente, Pedro, falando para o pai e para a mãe, é importante que se diga que não tem uma fórmula perfeita, cada um vai sim ter que desenvolvê-la. Não tem uma fórmula mágica, né? Isso. Não existe uma fórmula mágica, mas existe sim algumas receitas, um caminho para você seguir. Primeiro caminho, então, estamos falando de você assumir, né? Estamos falando de você assumir a responsabilidade. O detalhe dessa responsabilidade é que muitas vezes o pai faz o papel de não. Mas por que o não? Se você parar para pensar, você poderia ter dito sim para o seu filho? E é o caso em que a mãe dava mais liberdade e o pai, um ser muito sério, conversava com o menino sempre fechado, dizia, olha suas notas, você precisa disso e tal. Tanto é que ele está fazendo uma faculdade hoje que vai lá, só cumpre, tira as melhores notas, mas só fechado dentro do seu apartamento. Em tese, né? Porque só as notas também não significam que ele vai ser um bom profissional. Um bom profissional, né? E um bom ser humano. Ter boas notas muitas vezes também não lhe dá a segurança de que você vai ser bem sucedido, que você vai ser uma pessoa feliz, que é o nosso tema principal. Isso está fechado no seu casulo. Pense antes de você dar uma resposta negativa. Para você, pai, antes de você falar não vou dar, não pode ir, não pode fazer, pensa um pouquinho. Se é possível, não, eu posso permitir, mas eu tenho que colocar um pouco de regras. Ó, legal, já é algo diferente. E aí você, mãe,
estamos falando do pai, dando o exemplo do pai, mas se esse exemplo fosse da mãe, que a mãe é mais severa, mais rígida, valeria para o pai ao contrário, né? Então você, pai, falou primeiro os limites, falou aquilo que você queria. Você, mãe, você não pode contrariar, mesmo que você discorde. Porque essa sintonia, esse pensamento em conjunto, ele tem que existir. Porque caso contrário, eu gosto mais de um ou de outro, eu como filho, e aí eu vou procurar sempre aquele que eu gosto mais, aquele que me fala sim. Mas nós temos que pensar um pouquinho melhor que a educação do nosso filho não é feito de disputa. Tanto eu como pai ou mãe, eu não posso ficar uma disputa, eu sou mais bonzinho, não, eu quero ser o mais severo, só eu proíbo. E um outro detalhe muito importante é que você, pai e mãe, vocês não podem ter a discussão na frente do filho. Se você está falando sobre educação para o seu filho, você não pode ficar, tá vendo? Mas quando você com pessoa, você que fala. Muito simples, muito fácil. Eu sei que quando o Pedro fala assim, parece algo muito fácil, muito simples de se fazer. A gente sabe que não, mas vem muito bem da disciplina que se tem dentro de uma família. E por isso, volto a falar, desde criança, como é que foi esse acompanhamento? Em que lar que essa criança está habitando? É isso que o Pedro está falando. Será que nós temos um lar que agregue, um lar de felicidade, um lar de transparência? Ou é um lar cheio de mentiras, cheio de medos, impondo cada vez mais medo? Um castelo de areia, né? Exatamente. É um castelo de areia lindo, maravilhoso, mas não tem uma base sólida, não tem uma estrutura. Está gostando? Você que está nos assistindo agora, acha que o tema realmente ele é importante? Quer participar? Manda a sua dica. Nós vamos voltar com esse mesmo tema no nosso próximo programa, porque nós ainda temos muitas dicas, né? Passamos aí 2 dicas. Primeira, uma dica para o pai, ok? Uma dica para o pai. Pensa antes de você falar sim ou de você falar não. Ok? Dá uma pensada melhor. A segunda dica também que acabamos de falar, não pode haver atrito, a educação, o consenso, né, na tomada de decisão, se eu permito ou não permito entre pai e mãe, tem que ser uma sintonia. Sobre isso também enfrentar o medo de ser líder. Lidere, você é um líder. Assuma a sua liderança e não repasse para a criança ou para o filho a responsabilidade do poder de escolhas. Escolhe, veja que roupa você quer, veja que comida você quer pedir como, onde, quando, de que forma, quanto você quiser, porque você está abrindo precedentes tão graves. Até para elucidar um pouco melhor, é importante que você entenda, sim, que o seu filho deve compartilhar. Eu acho que é importante ele ter aí alguns poderes, né, que ele comece a desenvolver. O poder de obedecer o pai, Pedro. O poder da decisão. O único poder que a criança pode ter. É importante que ele possa desenvolver esse poder de decisão, mas sim, existe o momento certo, existe a hora certa. Muitas vezes estamos transferindo isso. Não quero ouvir briga no mercado, meu filho pega algo. Não vamos dar resposta. Não vamos dar resposta agora. Vai ficar para o próximo programa. Meu filho pega algo no mercado e aí eu falo não, ele faz um escândalo. Como eu tenho que agir? O que eu devo fazer? Não vou dar resposta hoje. Aqui está o WhatsApp, mande a sua mensagem, contribua conosco aqui. O programa foi feito para vocês, o programa é seu, é você que dá o norte desse programa, é você que diz o que você quer ver no próximos ou nos próximos programas e nós queremos saber a sua opinião. Exatamente. Você, pai e mãe, como está o relacionamento, né? Como está o relacionamento com os seus filhos? Está fácil de educar? Amor próprio. Amor próprio é muito importante para que nós possamos desenvolver um lar. É importante que se crie a base em cima do amor. Não se pode criar uma base em cima do vento. Antes o Pedro falava sobre o castelo de areia. Independente de onde você esteja nos assistindo agora, construa a sua casa em cima de algo sólido. E sua casa é a sua família. Não importa a distância, importa a fórmula que você está desenvolvendo para ter um bom relacionamento, uma boa audiência, ou seja, ouvir o seu filho, ouvir as pessoas que estão ao seu redor dentro da sua família. Isso é muito importante. Para fecharmos então, existiam anteriormente três educadores: pai, irmãos, né, família,
o segundo educador, os nossos queridos e maravilhosos professores, e o terceiro educador era a sociedade num todo. Agora existe um quarto educador, mas esse quarto educador nós só vamos falar no próximo programa. Eu gostaria que fosse agora. Só no próximo programa. Esse gostinho de quero mais, mas estamos chegando porque o poder da decisão está em suas mãos.